Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, com aquelas tabancadinhas que vocês só encontram por aqui. Meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram, @AndréaChociai, TikTok, @AndréaChociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, já me segue por lá. Lembrando também que Titi aqui tem canal no YouTube. Sim, temos alguns vídeos por lá, então é só procurar Andréa Chociai que vocês vão... Gente, ela é omnichannel, ela está em todos os lugares, meu bem. Hoje é dia 23 de fevereiro e ora, se fevereiro não estava com medo de ser o próximo janeiro e já mandou 23 dias na nossa lata. Adiós, muchachos, semana que vem já estamos em março. Não sei pra vocês, gatos, aqui o trem voou. Pois muito que bem, no nosso episódio 46, quero responder a uma pergunta clássica que uma vez ou outra, não, tá, 2, 3, 4 vezes ou outra, ou até mais, a gente vai fazer na vida. Principalmente naquele momento de vale, aquele momento de deserto, aquele momento que você se questiona, que você questiona Deus, que você tá emputecido, que é por que é que as coisas só acontecem para os outros? Não, peraí, deixa eu deixar mais realista ainda, para você se identificar mesmo. Por que é que as coisas boas só acontecem para os outros? Porque às vezes a gente olha para a vida de alguém e parece que está acontecendo tanta coisa, tanta novidade, tanto, não sei, tanto movimento. Uma hora ela está empreendendo, no outra pessoa está estudando, de repente quando vê ela está viajando, aí ali está ganhando um prêmio, está sendo homenageado, trocou de carro aqui, chamam ela para um projeto foda, assim. Você acompanhando de fora. E nem tô falando só de rede social, no dia a dia, na rotina, na vida. E aí você pode cair naquela velha tentação de olhar de fora e pensar, cara, não tem monotonia na vida dessa pessoa. Ela tá sempre cheia de novidade, acontecimentos muito bons. E aí, nós que somos seres humanos clássicos, padrões, aí você se compara, né? Aí você olha pra você. Ora. Se a gente não pega uma reguinha e vai se comparar. Há meses que a tua vida tá ali, ó, seguindo naquela mesma rotina. Nenhuma surpresa boa. Nenhum daqueles acontecimentos dignos de rede social para escrever aquele baita daquele textão e receber os comentários. Isso aí, linda, isso mesmo. Ai, parabéns, você merece. Nenhuma vitória. Nenhuma promoçãozinha. É meio que você vivendo uma vida que, olhando assim, bem superficialmente, beira a mediocridade. Acordar, me exercitar, alguns ainda, porque temos aqui ainda os sedentários, que não gosto, hein? Já vou dizendo claro que aqui não temos vez para o sedentarismo. Quem gosta do podcast, quem ama o podcast, já deveria estar se coçando e se espertando para deixar de ser sedentário, para estar se movimentando. Acordar, exercitar, trabalhar, chegar em casa, aí dorme, começa tudo de novo. Uma vida desinteressante. A sensação que eu tô aqui nesse mundo gastando oxigênio, ou ainda pior, de ter ficado com o bando, com a alcateia de leões de todas as outras pessoas. Ter ficado pra mim, pra eu lidar. Os únicos acontecimentos inesperados talvez sejam um parente ali que ficou doente, uma conta que você esqueceu de pagar, um quilinho que não era pra eu ter ganho porque eu tô lutando pra perder.
E aí agora você deve estar pensando, meu Deus, quem foi que contou a minha vida para esta mulher? Quem que me contou? Quem que foi lá e fez um relato da minha vida? Sabe quem que me contou? Eu mesma! Essa boniteza que vos fala. Porque sim, meus amores, durante muito tempo. E durante muito tempo não, ainda acontece sim, vamos ser honestos aqui, honestidade temos. Eu olhava assim para o meu redor e eu via como se assim, a vida das pessoas estivesse acontecendo, como se eles estivessem vivendo, saboreando a vida, aproveitando o viver e eu sobrevivendo. E até por muitas vezes eu, tipo, falei, pô, eu quero viver como as pessoas, eu não quero sobreviver. Né? O sobreviver é aquela pessoa que acaba vivendo do que te acontece, aceitando o que te acontece, não sendo atuante na vida, sabe? E eu não falo aqui, gente, apenas de dinheiro não, tá? Eu falo, acho que eu falo mais ainda de oportunidades. Porta aberta. É a sociedade que chega para uma pessoa que não tinha por onde e aí aparece um santo na vida da pessoa e convida ela para ser sócio de um negócio e o negócio dá certo. É uma vaga de emprego inesperado. É ter aquela grana no momento certo de investir. É a oportunidade, sabe? A oportunidade. Eu me lembro que uma época que pegou muito pesado isso pra mim foi em 2020, no meio da pandemia. Porque eu lembro que até então eu era uma pessoa que usava o Instagram de forma bem recreativa, assim. Eu sempre gostei de rede social, tá? Isso aqui eu preciso deixar muito claro pra vocês. Eu me lembro que eu não tinha internet na minha casa e eu juntava dinheiro pra ir na Lan House para poder acessar quando lançou o Orkut. Então eu não tinha computador em casa, eu não tinha internet, mas veja, eu já tinha o Orkut, investia o meu suado dinheirinho ali para movimentar ele, para aceitar os depoimentos, para fazer os comentários, enfim. Então eu gostava de consumir isso. Quando eu vim para minha cidade, para Maringá, que eu saí de Mandaguari, que era uma cidade menor, e eu lembro que era mais acessível e tal, a Lan House, cara, o dinheirinho assim que eu tinha, eu ia lá e eu usava e tal. E eu lembro que a felicidade foi quando eu entrei numa república e tinha internet. E aí, meu filho, MSN, e-mail, Orkut, Fotolog, Flogão, tudo que vocês podem imaginar assim que são os primórdios das redes sociais, eu tava lá. Depois veio Facebook, Snapchat, Foursquare. Quem lembra daquele Foursquare que você ficava pinando onde você tava durante o dia? Ai, que perigo. Pinando. Ah, tô aqui na padaria tal, pinzinho lá. Então a pessoa sabia em tempo real onde você tava, o que você tava fazendo. Eu sempre gostei. Porém, eu sempre consumi, né? Eu sempre usei, fui espectadora. E eu me lembro que em 2020, quando estourou a pandemia, também estourou o digital. Então, as pessoas que vinham produzindo aquele conteúdo massivo, presente ali na rede social, quando chegou 2020, o trem tava bombando, assim. E teve gente que tava muito pronto. Gente que tava ali desde 2017 produzindo conteúdo, que já sabia o que era na época a fórmula de lançamento do Érico Rocha, das pessoas que estavam ali investindo. E quando a oportunidade chegou, que foi 2020, em meio à pandemia, a galera ter que ficar em casa, consumir mais a internet, eu vi pessoas da mesma realidade que eu ficando milionários.
Não, ficando realmente milionárias. Eu nem tô falando dos charlatão. Tô falando de gente que ficou milionário. Porque tava, desde quando nem se pensava em conteúdo monetizado na internet, essa galera já tava lá. Eu me lembro, outra vez, e obviamente quando isso aconteceu em 2020, que eu despertei pro digital, que eu comecei a criar conteúdo, eu ficava, cara, por quê? Por que que ao invés de consumir, eu não tava lá desde 2016, 2010 produzindo conteúdo, gente? Por quê? Por quê? E comecei tarde, obviamente, eu acabei perdendo o timing daquele boom, dos lançamentos, de poder mudar minha vida assim expressivamente no digital. Outra vez, que eu me lembro assim claramente, engenharia civil. Já disse em outros episódios que eu nunca quis fazer engenharia civil, nunca. Meu sonho primeiramente era fazer moda. Aí quando chegou mesmo a época, eu falei, cara, eu tenho que ir pra alguma coisa que dá dinheiro, porque naquela época eu, ferrada, eu tinha que acertar de primeira. Falei, cara, vamos fazer. Meu pai ali, faz civil, engenheiro civil, né? Já no meu pelo. Faz civil. Falei, cara, eu não quero fugir um pouco dessa coisa criativa, vou fazer arquitetura. E assim, pra vocês entenderem, na época, o ano era 2003. A arquitetura, onde eu queria fazer, que era na UEM, que é uma universidade estadual aqui da minha cidade, a arquitetura eram 20 vagas no ano. Então eu tinha uma concorrência ali de 60 pessoas para uma vaga. Engenharia civil, pelo contrário, eram 42 vagas no vestibular de inverno, 42 no de verão. Então, assim, tinha uma concorrência ali de 6 pessoas por vaga, 5 pessoas por vaga. Era um curso que não estava em alta, falando português bem claro. Mas eu falei, não, eu quero arquitetura e tal. Não era o que meu pai queria, mas era aceitável. Fiz o primeiro vestibular, não passei. Fiz segundo vestibular, não passei. E aí eu pegava as pontuações, porque eram pesos diferentes, né? Então se você pegava matemática para engenharia civil, tinha peso máximo. Para arquitetura era um peso médio. Pegava história e geografia, tinha peso máximo na arquitetura e tinha peso mínimo na civil. Então, quando eu convertia certinho a pontuação que eu tinha feito com os pesos da civil, sempre passava. Passava ali nas cabeças de civil. Até que um dia eu falei, cara, eu não vou ter tempo de ficar aqui em cursinho estudando. Eu vou ter que... Vamos pra civil. Porque pelo menos eu começo a estudar, é mais chance de eu começar a trabalhar e ganhar dinheiro e sair dessa vida fodida que eu tenho. Mas se não é o caso de... Se hora a hora, se não é o universo me esbofeteando na cara, quando eu decidi fazer engenharia civil, eu me lembro que foi um dos vestibulares mais concorridos. A universidade ela vinha vindo de uma greve, então pegou um vestibular fora de hora. A galera no Brasil, que não tinha feito ainda vestibular, veio fazer aqui. E a concorrência, que era de 6 para uma vaga, subiu assim num pico de 32 para uma vaga. 30 e pouquinho assim para uma vaga. Aí eu falei, puta merda, mas que... Enfim, passei ali já quase nas tampas e tal. Mas já foi uma peleja para entrar. Outras vezes foram oportunidades de investir em algo e eu tá gastando dinheiro. CrossFit. Esse me doía, hein? Eu me lembro que em 2014, 13, eu frequentava um bar aqui na minha cidade e eu tinha a esposa do dono. Ela ficava, vamos pro CrossFit. Não, minto, isso era 2016. Não, vamos pro CrossFit, vamos pro CrossFit. Eu aqui, ó, só bebendo, só entornando. Né, que mané CrossFit, não queria, 2015, não tinha ainda dado meu estalo ainda sedentária, bebendo, fumando. Que mané CrossFit, eu não quero saber, CrossFit é aquele negócio de virar pneu, CrossFit não sei o que e tal. E ela ficou na minha cabeça, ó, 2014, 2015, ali falando, e CrossFit, tá.
2016 me dá a virada de chave, começo a me exercitar, comecei corrida de rua, vou pra musculação, finalzinho 2016, novembro de 2016, vamos experimentar o tal do CrossFit, me apaixonei. E quando eu decidi começar a competir, que foi ali 2018, veja só se o CrossFit não tava estourado, todo mundo resolveu olhar pro CrossFit. E a galera que participava dos campeonatos antes, com uma performance bem mediana, pegando pódio, pegando coisa. E aí quando eu resolvi, falei, não, vou competir. Todo mundo parecia que tinha resolvido competir. E aí começou a sair aqueles atletas do armário. E eu lembro que eu olhava pro Michael e falava assim, gente, por que eu não comecei antes? Eu teria ganho esses campeonatos com essa performance que eu tenho hoje e tal. E foi muito mais difícil. Pessoal, hoje se você for, hoje se chegar no CrossFit, tá num nível de performance absurdo, de atleta mesmo. Não é mais aquela coisa amadora de antes. Então eu ficava com essa impressão de, pô, eu tô sempre perdendo o timing. Será que eu nunca vou estar pronta para quando a oportunidade chegar? Será que é sempre outras pessoas que vão pegar o negócio acontecendo e que vão acontecer e que vão se despontar? E eu falar para vocês, carrego em bem menos medida hoje, mas muitos anos que eu passei ali murmurando mesmo com Deus, assim, gente, eu nunca vou estar pronta. Será que sempre a hora que eu olhar pro negócio, ele já passou o timing, já passou a hora de explodir nele? Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acabei entendendo com a maturidade, com a experiência e muito com Deus também, sabe? Acontece que muitas vezes na nossa vida a gente está distraído demais. O mundo, as coisas, elas estão acontecendo e você está muito distraído. Vou pegar o exemplo do CrossFit para você entender o cerne do que eu estou querendo falar. Enquanto essa mulher, ela ficava, pô, vamos fazer CrossFit. E depois eu fui descobrir que eu tinha o talento para o negócio, pegava algumas coisas mais rápido. Eu estava completamente distraída. Para minha vida era, na quarta ali já tá planejando o rolê que eu ia sexta, sábado, domingo. Era na sexta-feira já 7 horas, tá dentro do bar dela ali, bebendo. No outro dia tá numa ressaca desgraçada, mas já tá pronta pro rolê do sábado pra beber. E isso, sabe? Distraída no entretenimento, distraída na cachaça. E na minha cabeça a sorte existe, mas não essa sorte, já falei isso, não é aquela sorte de Mega Sena, de os astros ali. Não. Pra mim a sorte é justamente você estar pronto pra quando a oportunidade chega. Veja, quando eu assisti o documentário da Xuxa, isso fez muito sentido na minha cabeça. Ela fala que um dos fatos que foi importante pra ela estourar foi, anos 80 ali, a mulherada indo pro mercado de trabalho, então as mulheres elas já não são mais só donas de casa, elas começam a ir pro mercado de trabalho e precisa distrair os filhos. Então fez muito sentido na época ter um programa infantil de auditório que passasse a manhã inteira, que tivesse brincadeira, que distraísse os filhos enquanto essa mulher tá no trabalho, enquanto essa mulher tá ali preparando a casa. Então, óbvio que ela estourou, porque como que as pessoas não tinham pensado nisso? Um programa para as crianças no momento onde as mães estão precisando distrair as crianças. E ela deu muito certo, obviamente, por vários outros fatores, mas vocês conseguem entender estar pronto na época da oportunidade? E eu sinto isso, que por muito tempo eu fiquei acomodada, eu fiquei distraída. Vestindo aquela roupinha bem confortável mas eu tô tentando, mas eu tô trabalhando, mas a real é que eu tava ali executando, sem pensar muito, cansada demais, com 1000 desculpas para não estar fazendo algo além do meu trabalho, além do que me aparecia. E óbvio, vamos fazer um disclaimer aqui em letras garrafais, que sim, algumas pessoas já vão nascer com muito mais oportunidades, que não é justo comparar a minha realidade com pessoas que já começam na frente, com mais dinheiro, com mais networking, com
propriedades, com negócios já abertos. Para. Não é isso. Não generalizem. Vocês sabem que eu odeio generalização. Mas é assumir que as coisas... dizer que as coisas, as oportunidades só acontecem para o outro é de um vitimismo sem tamanho. É aceitar o que a vida te traz em troca do mas comigo não acontece mesmo, eu não tenho dom para nada, eu não tenho talento para nada. E aí aceitar a mediocridade. E eu preciso te alertar, te apontar, te mostrar que sim, para algumas pessoas vai ter que ter mais luta. Que para algumas pessoas, o trem vai ter que vir com mais suor. Vai acontecer um pouquinho mais tarde. Um pouquinho depois. Só que a oportunidade precisa me encontrar fazendo algo. Seja estudando um pouco, seja desenvolvendo um talento que eu tenho, que está adormecido, seja me inteirando do que acontece no mundo, seja tentando. Veja, quando eu comecei a realmente olhar e falar assim, quando em 2020 um grande amigo meu, e na época que foi meu sócio, olhou para mim e falou assim, tem um jeito da sua vida mudar repentina não, drasticamente, na época, que era com a criação de conteúdo. Porque era o início, a galera estava começando a falar de marketing ali, 2018, 2019. E ele falou, cara, tem uma chance, a internet ela pode mudar completamente a sua vida. E é muito fácil, talvez, você chegar hoje no meu Instagram com quase 500 mil seguidores e falar assim, nossa, mas eu também com esse tanto de seguidores. Mas eu comecei em 2020... eu tinha, acho que 3 mil seguidores. E ainda tinha muito porque eu postava consistentemente desde 2017 os meus treinos de CrossFit. Meio que a galera do CrossFit é bem assim, era um clã, então a galera se seguia. Então eu já vinha postando alguma coisa. Mas eu comecei também do absolutamente 0 seguidor. E aí vim postando consistentemente, depois veio a época do CrossFit, aí depois veio a época do digital mesmo, do fitness, quando eu incorporei o tal do blogueira fitness, e teve meus programas de emagrecimento. Mas desde então, eu fui tentando. Eu não fui só produzindo, eu produzia, aí eu analisava, aí eu via algo diferente, eu testava. Aí, bom, o fitness só para emagrecimento não tá rolando. Vamos para um fitness mais aqui, não só crossfit. Vamos começar a falar um pouquinho de musculação, vamos falar um pouquinho de outros esportes, vamos falar um pouquinho mais genérico. Teve até época que eu falava muito de social media, que é um trabalho que eu continuo fazendo, que é a produção de conteúdo para outras pessoas. Então, veja, eu ia observando o mercado, eu observando que estava mudando. Do ano passado, quando eu já estava bem sacuda de falar de fitness e tal, vendo que vinha vindo uma nova leva de blogueiras fitness e tal, falei, cara, eu preciso mudar meu nicho. E aí foi quando eu comecei a falar mais ali dos 30 anos, dessa crise dos 30, do que acontece com essa geração dos 30 a mais, e a galera foi se identificando, e eu fui entrando no autoconhecimento, testando, analisando. Mas eu estava ali atenta. Porque eu falei, eu perdi muito tempo lá no começo. Eu poderia estar já no digital há muito tempo e eu não vou perder mais esse tempo. E eu não vou desistir porque talvez não esteja indo na velocidade com que eu quero. Porque eu lembro que 2020 foi o ano que eu bati acho que uns 20 mil seguidores. E depois eu fiquei ali, 20 mil, 30 mil, ali 2020, 21, 22. Eu comecei o ano passado, 2023, eu tinha 38 mil seguidores. Então, veja, em um ano, eu fechei o ano com 400 e um pouquinho. Mas eu vim vindo dessa construção, de analisar, de testar, de observar o mercado, onde o conteúdo está indo, que conteúdo não se utiliza mais. O podcast, gente, o podcast, quando eu penso que o podcast tem o quê? Não tem 6 meses de vida, gente, esse podcast. E a gente já está com mais de 50 mil seguidores. Mas por quê? Porque eu consumia podcast? Não, já falei pra vocês, eu não consumo podcast. Eu não ouço outros podcasts, eu não sei. As pessoas indicam, é bem legal, mas assim, não é meu costume, eu sou mais da leitura.
Mas o que eu comecei a observar? Que começou a aparecer alguns conteúdos ali no TikTok falando que 2024 ia ser um ano bom para os podcasts, que o podcast estava tomando a vez de alguns blogs e a galera consumindo mais podcast. Eu pensei, cara, é um formato, eu vou tentar e vamos ver se vai dar certo. Porque eu queria estar pronta. Eu comecei a tentar antecipar as coisas para a oportunidade de me encontrar completamente pronta. E me encontrou. Porque agora que eu tô vendo um movimento maior das pessoas olhando para os podcasts. Mas veja, podcast começou muito tempo antes. Eu até já comecei atrasada, mas eu não queria estar mais atrasada. Só que para isso eu tive que estar atenta. Consumindo conteúdo e não só consumindo como pesquisa e não somente como consumidor. E talvez esteja faltando exatamente isso, você sair um pouquinho dessa inércia. De achar que as coisas e as oportunidades elas vão vir de mão beijada. Estudar um pouco, se desenvolver um pouco mais. Sabe? É atualizar um inglês, é aprender uma língua nova, é pegar um talento que você gosta de pintar. Não, então vamos pintar, vamos ver se a gente consegue profissionalizar isso aqui, ensinar outras pessoas a pintar. Não sei, é um esporte. Tipo, é uma coisa que eu tô sempre me reinventando. Tipo assim, fui lá, fiz crossfit, dominei todos os movimentos, subi em alguns pódios. Tá, fechou, agora eu quero testar outras coisas. Não quero ser só boa no crossfit. Então vamos pra corrida. Então, corrida, então vamos melhorar. O que eu posso fazer pra melhorar, pra avançar, pra ser melhor aqui? Então eu tenho que fazer isso. É um outro estímulo, é um outro tipo de treinamento. Mas é saindo da inércia, buscando o meu desenvolvimento em outras áreas. Às vezes sim, não é pra gente mesmo, a porta vai se fechar e tem o livramento de Deus nisso sim, mas algumas oportunidades a gente vai ter que aprender a cavar, a estar mais atento, a chegar à noite, não ser só a pessoa que deita a bunda no sofá e fica ali dando risada de meme dos outros. De olhar alguns conteúdos, não somente para você produzir conteúdo, porque a produção de conteúdo não é para todo mundo, mas para te desenvolver em outras áreas. Então eu vou consumir um conteúdo aqui de uma pessoa que me ensina inglês mais prático, a fazer um conversation de inglês, a ler um livro, a aprender, sei lá, coisas diferentes, um mundo diferente. A gente nunca teve tanta oportunidade com a internet tão acessível pra gente. Mas eu preciso começar a assumir, eu não gosto dessa palavra, o protagonismo. Mas é deixar de ser espectador mesmo na vida de vocês. Para parar com esse vitimismo do, as coisas só acontecem para os outros. Será que acontece só de mão beijada ou essas pessoas estão ali cavando oportunidades? Presta atenção. Ficar só à mercê do que pode acontecer, do se a oportunidade chegar, se ela vier para mim, é uma forma muito ruim, muito inerte e passiva de viver a vida. Eu acho que talvez esteja no momento de você realmente assumir quem é que manda na porra da sua vida. Recado dado, um beijo e até a próxima.